vou fazer aqui uma pequena introdução antes da gente começar a falar de alocação de memória, tá certo? Então, a gente vai, nessa disciplina, né, estudar estruturas de dados. Professor, recursividade não era uma estrutura de dados? Não, era uma técnica de programação que vai ser usada em algumas estruturas de dados, tá? E aí a gente aproveitou aquele aquecimento lá de programação para apresentar essa técnica aí. Bom, mas o assunto recursividade faz parte da ementa da disciplina, ok? Então, vamos entender aqui o que é um programa de computador. É um algoritmo que é capaz de ser executado por um computador. Então, nem todo algoritmo é executado por um computador. Se você escrever usando pseudocódigo ou fluxograma, o computador não entende. Então, você precisa pegar esse algoritmo, passar para uma linguagem de programação, e aí o computador vai ter condição de executar. E esse algoritmo, ele sempre vai operar sobre um conjunto de dados. Então, os dados são a matéria-prima do algoritmo. Relembrando, todo algoritmo vai ter uma entrada de dados, um processamento, e esse processamento vai gerar o resultado na forma de uma saída de dados. Então, basicamente, o algoritmo, o programa, ele opera sobre um conjunto de dados, ok? Bom, então o algoritmo ele é uma sequência de ações para solucionar um problema. Basicamente é isso. E os dados, geralmente, eles estão relacionados uns com os outros, tá? Eles possuem uma certa estrutura, ele tem uma organização ou uma disposição específica, e eles representam uma situação do mundo real. Então, esses dados do problema, que vão ser a entrada do algoritmo, eles precisam estar estruturados e organizados para serem armazenados na memória do computador, tá? E aí vem a pergunta, como é que eu represento e manipulo os dados no computador, tá? A resposta é justamente estruturas de dados. Então, as estruturas, elas são formas genéricas de organizar os dados envolvidos na solução de um problema, tá? Então, muitas vezes, quando a gente está fazendo um algoritmo, a gente tem a dificuldade, por onde eu começo? O que é que eu vou fazer, né? Então, o primeiro passo é entender o problema a partir dos dados que são dados para a gente. Quando a gente entende o problema e consegue identificar a estrutura dos dados, como que eles estão organizados, aí o resto vai sair mais tranquilamente, tá? Então, essa disciplina é o que falta para complementar aí as habilidades básicas de programação e algoritmos de vocês. Tá certo? Bom, essas estruturas, pessoal, elas possibilitam consulta e manipulação eficiente de dados. Então, você pode resolver o mesmo problema usando várias abordagens. Agora, quando você escolhe a estrutura de dados adequada, você resolve o problema de uma forma muito mais eficiente. E manipular os dados se torna mais simples, ok? Bom, só que os dados, eles só fazem sentido quando eles estão associados a um conjunto de operações que vão manipulá-los, tá? Então, quando você tem os dados de um problema, você precisa ter certas operações que vão manipular os dados, tá? E geralmente essas operações, elas vão te dar uma dica de qual estrutura de dados você vai usar, tá? É isso que a gente vai ver aqui ao longo da disciplina. Bom, como é que a gente pode, então, né, classificar as estruturas de dados? Né, existem várias estruturas, então a gente vai apresentar aqui algumas maneiras de classificar as diversas estruturas. E a gente vai usar isso para apresentá-las uma a uma para vocês, ok? Bom, eu posso organizar as estruturas de três maneiras, de acordo com a organização dos dados, de acordo com a alocação de memória ou de acordo com o tipo de dados, tá?
Se a gente for olhar sob a ótica da organização dos dados, eu posso classificar as estruturas dessa maneira: estruturas lineares, hierárquicas, relacionais e dispersas. As estruturas lineares, elas são basicamente essas aqui: listas, pilhas e filas, ok? Eu ouso até a dizer que existe apenas um tipo de estrutura linear, que são as listas. Pilhas e filas, elas são, na verdade, casos especiais das listas, tá? Mas, para deixar bem claro, a gente vai ver essas três estruturas aqui, tá certo? São estruturas lineares. Uma outra estrutura que a gente vai aprender são as árvores, que são estruturas hierárquicas. Como assim hierárquicas, né? E como assim uma estrutura linear? O que é que diferencia? Como é que eu sei que uma estrutura é linear e a outra é hierárquica? Bom, para isso, a gente vai precisar entender o que é a organização, né? O que eu quero dizer com relação à organização do dado. É o seguinte: quando os dados do meu problema eles estão dispostos sequencialmente, né, linearmente, por exemplo, eu tenho dados que podem ser organizados dessa maneira aqui, ó, onde cada dado vai ter um elemento anterior e um elemento sucessor, né, posterior. Então, quando eu tenho essa disposição, eu digo que aqui eu tenho uma estrutura linear. Os dados, eles possuem uma sequência. Eu posso organizá-los dessa maneira. Agora, quando eu tenho os meus dados obedecendo uma determinada hierarquia, o que que acontece? Eu posso dizer que eu tenho uma estrutura hierárquica. Então, aqui eu tenho que os meus dados obedecem uma determinada hierarquia. Esses dois aqui, eles são subordinados a esse cara aqui. E esse aqui, por sua vez, é subordinado a esse daqui. Então, eu tenho uma hierarquia, uma relação, né, hierárquica. Então, esse aqui é um tipo de dado, né, uma estrutura de dados hierárquica. É justamente o caso das árvores, tá? Bom, a gente tem também uma estrutura de dados chamada grafos, né, que é do tipo relacional. Como assim? Não há linearidade e nem há hierarquia entre eles. Os dados, eles são dispostos, eles possuem relação uns com os outros, porém eu não tenho uma certa linearidade, tá? Eu não vou ter uma linearidade, nem vou ter uma hierarquia. Então eu tenho apenas uma relação entre os dados. Então, por exemplo, eu posso ter isso daqui. Isso daqui nem é linear e nem é hierárquico. Mas os dados possuem uma relação entre eles, tá? Então, esse tipo de estrutura de dados, tá, é a estrutura relacional. E por último, a gente tem uma estrutura do tipo dispersa, né? Tabelas hashing, que a gente vai estudar aqui, são estruturas que a gente diz serem dispersas. Como assim? Ela é uma estrutura que lembra muito a estrutura linear, porém ela não é classificada como linear. Por quê?
Porque eu não obedeço àquela relação de sequência, um elemento após o outro, sequencialmente. No caso da estrutura dispersa, eu posso ter dados colocados de maneira, como o nome diz, dispersa, espalhada ao longo da minha estrutura. Então eu posso ter, por exemplo, coloco um dado aqui, coloco um aqui, coloco outro aqui, outro aqui. Então eu tenho os meus dados armazenados de maneira dispersa. Não obrigatoriamente vai estar aqui um sequencialmente após o outro. Eu posso ter um espaçamento entre eles, tá? Então, basicamente, são os 4 tipos, né, de classificação das estruturas. Aqui nessa disciplina, a gente vai estudar todas elas, menos essa daqui. Menos grafos. Grafos não vai ser objeto de estudo da gente nessa disciplina. Por quê? Porque existe uma disciplina específica para ela. Ela é uma estrutura tão importante que o conteúdo tão denso que ela vai estar separada numa outra disciplina, tá? Então, quem é aluno aí de ciência da computação e engenharia de computação vai fazer essa disciplina teoria dos grafos, tá ok? Porém, a base necessária para você trabalhar com os grafos vai ser visto aqui nessa disciplina. Então, tudo que a gente vai aprender aqui com listas, pilhas, filas, árvores, tá? A gente vai usar os conceitos lá em grafos, ok? Bom, então essas são as estruturas, classificadas de acordo com a maneira de organizar os dados. Mas eu posso organizar essas estruturas de uma outra maneira. Eu posso classificar de acordo com a alocação de memória. Se uma estrutura ela é estática ou se ela é dinâmica, tá? Quando eu tenho uma estrutura de dados estática, também chamada de sequencial, os dados vão ocupar posições contíguas de memória. Ou seja, vai ficar um após o outro, ok? Geralmente, né, o melhor representante aqui que a gente tem desse tipo de estrutura de dados são os arranjos, né, os vetores, os arrays. Eles são estruturas estáticas, que a gente vai ver hoje por que ela é estática. Então, os dados ocupam posições sequenciais de memória. No caso de uma estrutura dinâmica, também chamada de encadeada, os dados eles não necessariamente estão em posições contíguas de memória. Elas estão espalhadas, né, ao longo da memória do computador, e aí eu faço a ligação entre elas usando ponteiros, tá? Então eu tenho basicamente essas duas maneiras de organizar as estruturas conforme a alocação de memória. E finalmente, como é que eu posso classificar de acordo com os tipos de dado? Eu posso dizer que uma estrutura ela é homogênea ou heterogênea. Vai depender de quê? Dos tipos de dados que ela armazena. Então, se uma estrutura guarda dados do mesmo tipo, por exemplo, os vetores, né, os arranjos, arrays, se os dados armazenados são do mesmo tipo, eu digo que a estrutura é homogênea. Então, quando você cria um vetor lá de inteiros, significa o quê? Que dentro do vetor só vai ter número inteiro. Então, essa é uma estrutura homogênea. Agora, quando eu armazeno dados de tipos diferentes, aí eu digo que a minha estrutura é heterogênea, tá? Exemplo de estrutura heterogênea é quando eu utilizo registros e classes. Como assim, professor? Por exemplo, você cria uma classe pessoa e vai criar o vetor de pessoas. Então, dentro do vetor, você vai armazenar objetos da classe pessoa. Essa classe pessoa, ela pode ter informações de diferentes tipos de dado.
Pode ter um nome, que é string, CPF, que é um inteiro, né? Pode ter data de nascimento, que seria também um inteiro, né? A altura da pessoa, um float, double. Então, dentro da classe, dentro do objeto pessoa, eu posso ter diversos tipos de dados. Então, se eu criar um vetor de pessoas, eu vou ter uma estrutura heterogênea, uma estrutura de dados heterogênea, ok? Bom, resumindo, né, como é que eu posso classificar as estruturas? De acordo com essas três dimensões aqui. Ela pode ser linear, hierárquica, relacional ou dispersa. Pode ser estática ou dinâmica, pode ser homogênea ou heterogênea. Então, uma determinada estrutura de dados, pessoal, por exemplo, eu posso ter uma estrutura que é linear, estática e homogênea. Por exemplo, o vetor, né? Quando eu crio um array, o array, se eu criar uma lista e armazená-la dentro de um array, o array é uma estrutura linear, estática e homogênea. Agora, se eu crio, por exemplo, um vetor de objetos da classe pessoa, onde pessoa tem dados de vários tipos, eu tenho, no caso, então, uma estrutura hierárquica, linear, estática e heterogênea. Tá? Então, eu posso ter aqui uma estrutura de dados, quando eu for definir, eu posso ter aqui uma classificação, né, um tipo de classificação para a estrutura. Ok? Então, por exemplo, árvore. Eu posso ter uma árvore, que é uma estrutura hierárquica, sendo armazenada de maneira estática ou maneira dinâmica. E ela, dependendo do que ela vai armazenar dentro dela, ela pode ser homogênea ou pode ser heterogênea. Ok? Então, basicamente, as formas de classificação são essas aqui. O que isso vai interessar para a gente? Vai interessar que a gente vai começar a ver agora as estruturas de dados e vocês vão ter uma ideia do que a gente já vai ver, né, a partir de hoje. Então, quando eu falar de uma estrutura linear, que é estática, ou dinâmica, você sabe que eu já estou, né, qualificando aquela estrutura. E aí isso daí já vai te dar uma dica, né, de como que você vai programar aquela estrutura de dados. Beleza? Bom, conclusão: programar significa estruturar dados e construir algoritmos. Construir algoritmos vocês já sabem, né? Pelo menos deveriam saber já nesse momento aqui da disciplina, né? Vocês estão já há mais de um ano programando, vocês já tiveram 2 disciplinas de programação, então construir algoritmos vocês já sabem. O que precisa agora para complementar as habilidades de vocês, as habilidades básicas de programação, é aprender a estruturar dados. Depois dessa disciplina, pronto, você já tem, né, a base necessária para programar realmente. E aí daí para frente é aperfeiçoar, é aprofundar em outras disciplinas, né? Cana, teoria dos grafos, etc e tal. Bom, então o que é um programa? Um programa nada mais é do que um algoritmo e suas estruturas de dados. Basicamente isso, beleza?